estamos começando mais um episódio aqui do nosso Flycast e eu quero pedir muito você que está aqui no nosso canal para se inscrever no nosso canal, para você ficar ligado para os próximos podcasts que a gente vai trazer aqui. Hoje, no nosso quarto episódio, olha só, hein, gente? Já o nosso quarto episódio. Começamos, parecia que era ontem mesmo, e hoje estamos com uma presença ilustre de uma pessoa, olha, que eu sou super fã, mas eu não vou apresentar, eu vou deixar para ele mesmo se apresentar para vocês. Seja bem-vindo, Moisés. Obrigado, Roberta, pelo convite de estar aqui com vocês. É um prazer para falar um pouquinho aí da minha trajetória. Eu que sou fisioterapeuta, me formei ali em 2011 e hoje a gente atua aqui na cidade de Ipatinga. Então vai ser um prazer conversar com vocês um pouquinho aí sobre a fisioterapia. Muito obrigada pela sua apresentação. O Moisés, gente, ele é o CEO da Doutor Performance. Eu gostaria que ele também contasse um pouco da história da Doutor Performance, mas antes disso, a gente sabe que por trás de todo CNPJ tem o CPF, né? Tem uma pessoa. E aí eu gostaria, Moisés, que você contasse mais sobre a sua carreira, a sua trajetória, né? Como você se tornou uma referência na região e por que que você escolheu a área da fisioterapia, né? O que que te levou, o que que motivou você a essa carreira? Então, Roberta, na verdade eu sou nascido em Viçosa, então eu me formei em fisioterapia na cidade de Viçosa e eu sempre gostei muito de esporte. E aí, quando chegou a época de fazer vestibular, eu queria que tivesse alguma coisa linkada ao esporte. Queria ser jogador de futebol também, Também, não? mas era muito ruim, então foi melhor ir ter ido para fisioterapia mesmo. E aí, em 2007, 2008, 2007, eu iniciei a faculdade de fisioterapia ali em Viçosa. Me mudei para Timóteo em 2011, onde eu inaugurei uma academia em Timóteo. E desde então, eu comecei a trabalhar com Pilates. E o Pilates, ele foi ali um trampolim mesmo para minha carreira. Foi ali que eu consegui todos os investimentos para que eu conseguisse fazer os cursos que eu pretendia para ir me desenvolvendo como fisioterapeuta. Uhum. Mas por que que você saiu de Viçosa e foi para Timóteo? Qual que é a ligação que tem bem nessas Na cidades? verdade, eu já namorava, né? A minha namorada, ela era da cidade de Fabriciano. Então, juntei o útil ao Entendi. agradável. A Débora já era aqui de Fabriciano. E aí eu conheci ela através do irmão dela, que estudava em Viçosa. E aí, quando eu formei, eu já dei um jeito de mudar para cá, né? Entendi. Bacana. E assim, a fisioterapia, desde. Eu sempre acreditei muito na fisioterapia. E, se eu não me engano, no meu sétimo período de fisioterapia, eu tive uma lesão de uma pubalgia, que é uma lesão muito temida no meio esportivo. E eu senti na pele o que muitas pessoas sentem. E para mim foi algo assim extraordinário, porque eu pude perceber o que é um tratamento de qualidade e um tratamento coletivo. Eu me lembro que eu estava fazendo um curso em Belo Horizonte, e aí toda vez que eu ia levantar da cadeira assim, eu sentia muita dor. E aí o rapaz, o Henrique, que estava dando o curso, ele falou assim: por que você está fazendo essa cara de dor sempre? Eu falei: cara, eu tô com uma pubalgia que eu não consigo resolver isso de forma nenhuma. Ele falou: não, então depois da aula aqui eu vou te atender. E a coisa que eu estava tratando já, tipo, 4 meses e não tinha resultado, ele conseguiu assim, resolver o meu problema com 2 dias. E aí eu perguntei: cara, o que é isso que você fez, né? Ele falou assim: isso é fisioterapia. Só que eu já estava fazendo fisioterapia. E na verdade, tudo aquilo que eu estava fazendo era diferente daquilo que ele fez comigo. Eu perguntei: não, mas tem alguma técnica, tem alguma metodologia? Aí ele falou: olha, é fisioterapia, mas eu sou formado em osteopatia, tenho uma especialização em osteopatia. E foi aí que eu me interessei a procurar saber um pouco mais sobre. Falei: cara, eu preciso entender por que tem 4 meses que eu estou fazendo tratamento e não resolve. E com 2 dias esse cara conseguiu tratar um problema que até então não tive resultado. E foi aí que eu fui buscar a osteopatia, né? Sim, e aí você se formou, não? Especializou? Como que é essa Isso. questão? Uma especialização? Isso. Quando eu procurei saber um pouco mais sobre a osteopatia, eu fui procurar várias escolas. E aí a gente viu que a melhor e maior escola de osteopatia era a escola de Madrid. E aí eu já tinha alguns conhecidos que já tinham se formado na escola de Madrid. Conversei na época, o meu coordenador do curso de fisioterapia, ele era formado pela escola de Madrid e ele me incentivou muito. E já fiz uma inscrição assim que eu me formei em fisioterapia, eu já iniciei
a formação na osteopatia. A formação da osteopatia são 6 anos. Então a gente fica ali 5 anos na faculdade, se formando em fisioterapia e 6 anos para se formar para ter a especialização da osteopatia. Muito tempo, Muito né? tempo. Quase Quase que uma 11 anos, residência, isso né? aí. Muito tempo. Entendi. E aí foi assim que nasceu a Doutor Performance? Como foi a chegada da Doutor Performance? Porque até então era o Pilates, né? E Isso. acredito também eu, né? E você vai me confirmar que foi no Pilates que também promove uma reabilitação que você tenha tomado mais gosto ainda, né? Do tratamento que faz ali com os pacientes. Perfeito. Quando eu iniciei eu falo que Deus faz as coisas muito certo. Quando eu iniciei na osteopatia, quando chegou no terceiro ano, a gente teve assim, disciplinas que eram algo muito novo, que até então nunca tinha ouvido falar. E mesmo eu passando nessa prova, eu optei por repetir esse terceiro ano, porque eu tinha muitas dúvidas e, ao mesmo tempo, eu não queria seguir adiante ali com a formação com dúvida. Para mim, não me interessava ali um diploma na parede. Eu me preocupava realmente com o resultado com o paciente. E aí eu lembro que eu fui conversar com o meu coordenador, na época era o André Chediek, e eu falei com ele: André, eu vou repetir o terceiro ano. Ele falou assim: como assim? Você passou, você tirou uma nota boa na prova, mas não tem porquê. Eu falei: cara, eu tô com muita dúvida, eu tirei nota boa, mas eu tô com muita dúvida. Não tenho condições de vir aqui no Rio mais vezes para fazer os 2 anos juntos, então eu prefiro voltar e aí, consequentemente, seguir aí mais tranquila essa formação. E aí, quando eu iniciei novamente o terceiro ano, eu caí em uma nova turma. E nessa nova turma, eu conheci o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho hoje que é o meu sócio. A gente idealizou juntos aí a Doutor Performance. E aí eu tive que voltar um ano para conhecer o cara que seria meu sócio, que é meu sócio hoje na Doutor Performance. Então, eu falo que é propósito de Deus mesmo. Então, não me arrependo. É algo assim que a minha vida é totalmente diferente. O Felipe é um profissional com mais experiência, ele tem mais tempo de formado, então agregou muito na minha formação. E tenho ele até como um mentor mesmo. Eu fui seguindo os passos, ele já estava à frente, e isso me ajudou muito no meu desenvolvimento. E a Doutor Performance surgiu através dessa parceria aí com o Felipe. O Felipe está na cidade de Cuiabá, então hoje a gente tem a clínica lá em Cuiabá, a gente tem a clínica aqui em Patinga, e a gente foi testando, na verdade, ao longo desse tempo, o que funcionava, o que não funcionava, idealizando novos projetos, né, para a Doutor Performance em si. Então foi assim que começou aí a clínica. Antes da minha clínica, ela era meu nome, então eu atendia sozinho também, e chegou um momento que eu falei: cara, não tenho mais agenda, não tenho tempo mais, tem um monte de gente procurando, eu preciso aumentar essa demanda. E aí foi onde a Doutor Performance surgiu. Falei: eu preciso tirar o meu nome, preciso criar uma empresa mesmo ali, sair do consultório para se tornar uma clínica, né? Sim, de lá para cá são que uns 7 anos aí. 7 anos. A Doutor Performance, isso, tem exatamente 7 anos. Isso aí, 2017. E assim, quando a gente fala de fisioterapia, e aí eu já vou dar esse spoiler, gente, porque eu tô sabendo sobre o assunto, porque ele já me ensinou algumas coisinhas até, que é em relação até mesmo da experiência que você falou, né? Eu tive uma lesão, eu fiquei tratando ali várias vezes, várias sessões, e não resolvia, veio uma pessoa com resolveu um negócio aqui pra mim, que foi aí que você, né, tomou conhecimento da osteopatia. E eu sei também, porque você já me falou, e eu gostaria de trazer isso daqui também no Flycast, sobre essa questão da fisioterapia, vou dizer assim, convencional, para fisioterapia multidisciplinar, como a fisioterapia diferenciada, que é o que você traz isso, né, como o diferencial na Doutor Performance. Então, eu gostaria que você também falasse mais sobre isso, qual que é a diferença, até mesmo para aquele que deseja, né, que está em busca de um tratamento, e quanto àquele profissional também que está estudando na área, que quer aprender também mais sobre isso. Perfeito. Na verdade, Roberta, quando eu iniciei minha carreira em consultório, eu lembro que eu cheguei aqui na região e eu nunca atendi, por exemplo, por plano de saúde ou em clínica de fisioterapia convencional. Eu já iniciei com o meu consultório. E eu me lembro que na época, quando eu inaugurei meu consultório, várias pessoas, vários profissionais da saúde falaram assim: esse menino é doido, ninguém paga por fisioterapia, isso não vai dar certo nunca. Todo mundo tem fisioterapia gratuita pelo plano. Então, isso tá fadado ao fracasso mesmo. Só que
ao mesmo tempo, tinham muitos pacientes que eles estavam frustrados com o tratamento de fisioterapia convencional. Frustrados por quê? Porque eles eram colocados todo mundo dentro do mesmo pote e era oferecido o mesmo tratamento, independente de qual era a causa, independente de qual era o problema. E através disso, o paciente não tinha resultado e ele ficava frustrado. Então eu já recebi vários depoimentos de paciente falando assim: fisioterapia não adianta de nada. E aquilo era algo que mexia muito comigo, porque é uma coisa que eu amo de paixão. Quando o profissional ele falava de fisioterapia não vale de nada, ele estava mexendo na minha profissão. E isso me gerava, assim, ao mesmo tempo uma revolta com o serviço prestado, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade de mudar esse cenário. E através da metodologia que a gente foi desenvolvendo ao longo desses anos, a gente buscou muitos conhecimentos, a gente fez vários cursos, principalmente para a gente conseguir entregar uma fisioterapia de qualidade, que era a fisioterapia pautada em uma humanização, individualização, personalização, onde a gente olhasse o paciente como um todo e não apenas a dor do paciente. Eu falo com os pacientes assim, para resolver a dor é muito simples, você vai ali na farmácia, você compra um remédio e alivia a dor. Mas e para saber de onde está vindo essa dor? Então a gente precisa fazer um trabalho investigativo para a gente ter um sucesso no tratamento. E foi através disso que muitos pacientes começavam a me questionar. Moisés, você nunca pensou em fazer medicina? Aí eu falei, por quê? Ele falou, nossa, porque você explica pra gente, você é, gosta de mostrar qual é a causa do problema e talvez você fizesse a medicina. Aí eu falava, não, eu gosto de fisioterapia. Então as pessoas elas linkavam muito isso com a parte da medicina, porque elas não viam isso na fisioterapia. E até hoje, Roberta, a gente vê muito que, às vezes, a osteopatia mesmo. Existem profissionais que falam assim: eu sou osteopata. Na verdade, você é fisioterapeuta e você tem uma especialização em osteopatia. Por que que muitas vezes o profissional fala assim: eu sou osteopata? Para ele não falar que ele é fisioterapeuta. Porque muitas vezes a fisioterapia ela foi queimada no mercado. Mas eu falo que esses dias atrás eu estava dando uma palestra numa faculdade e eu falei com os alunos, falei assim, isso é uma missão, a gente precisa restabelecer, restaurar o nome da fisioterapia. Porque a fisioterapia é uma profissão muito, muito jovem, uma profissão que ela foi aí em 1969, então tem 55 anos, a população está envelhecendo, então todo mundo vai precisar de fisioterapia, só que a gente precisa entregar uma fisioterapia de qualidade. Porque, caso contrário, os pacientes vão continuar replicando. Uma fisioterapia que não dá resultado. É uma fisioterapia que eu sou tratado como todo mundo. É uma fisioterapia que a gente faz muitas sessões, então a gente perde muito tempo. E hoje o bem mais precioso que todo mundo tem é o tempo. Sim. Então todo mundo quer hoje o quê? Resolver o problema de uma forma mais rápida. Só que para isso a gente precisa tratar de forma individual. E esse é o grande problema da fisioterapia convencional, vamos dizer assim. Muitas vezes tem um protocolo, chegou um paciente de joelho, independente se for um problema de ligamento, de tendão, de menisco, esse paciente vai tratar em cima daquele protocolo de joelho. E alguns casos melhoram, outros casos pioram e alguns casos não muda nada o quadro clínico. Então, assim, só que o paciente ele vai desenvolvendo aquele tratamento, ele perde tempo, ele gasta dinheiro, e o pior, muitas vezes por não resolver, isso pode prejudicar a avaliação médica. Porque o médico muitas vezes ele fala assim: você fez um tratamento conservador, mas esse tratamento conservador ele não resolveu. Então, nós vamos te operar. Talvez esse paciente já tinha uma indicação cirúrgica, mas o médico às vezes ele fala assim: eu prefiro testar primeiro se vai ter uma solução com o tratamento conservador. Se o tratamento da fisioterapia foi errado ou não fez aquilo que deveria, isso pode induzir o médico a tomar uma decisão errada e optar por uma cirurgia, mas na verdade por quê? Porque o tratamento não foi realizado da forma certa. Então é muito sério o nosso papel. A fisioterapia está aí para agregar ao ortopedista, né, ao médico, mas muitas vezes ela deixa a desejar na ação dela mesma, na profissão da fisioterapia. Sim, muito bacana. Eu ia até perguntar, uma das minhas perguntas, inclusive, ia ser sobre quais são os desafios que hoje esse mercado enfrenta. Eu acredito que está dentro até mesmo do que Sim. você já falou, né? Da questão da percepção para os profissionais, né? De trazer aí essa mudança da percepção das pessoas em relação à fisioterapia. Uhum. E esse é um trabalho que vai partir muito dos profissionais da área,
porque eles que vão conduzir a forma que eles vão se comportar, que vai ser refletido para a Perfeito. sociedade, né? E essa questão também de trabalhar, né, num todo em relação à causa e não somente à dor, e essa parte de investigar mesmo a questão ali que o paciente está enfrentando. Hoje mesmo, inclusive, você até comentou comigo, olha, esse paciente aí, ele era indicado para uma cirurgia, mas aqui a gente conseguiu reverter para que não fosse mais ao ponto de cirurgia, né? E isso, né, assim, questão de pacientes, é uma coisa que é mais frequente. Como que você vê assim, um papel de vocês em relação, né, para que casos como esse aconteçam mais? Perfeito. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que a avaliação médica ela é uma avaliação diferente da avaliação fisioterapêutica. Só que são complementares. Então é super importante a ação do médico e a ação do fisioterapeuta. Nesse caso desse paciente específico, o que acontecia? Ele fez alguns exames de imagem e foi detectado alguns desgastes importantes. Só que esse paciente ele já tinha passado por várias sessões de fisioterapia. E até então ele não teve nenhum resultado significativo com relação a restabelecimento de função. Ele estava mancando para andar, ele não conseguia subir um degrau. Esse paciente ele sentia dor à noite. E o médico falou assim: olha, já tentamos medicamento, já tentamos tratamento conservador com fisioterapia. Nada disso resolve. De acordo com o que o seu exame apresenta, a gente tem uma indicação cirúrgica, já que o conservador não resolveu. E aí alguém falou da gente para ele lá, da Doutor Performance, e ele chegou para fazer uma avaliação. Quando ele chegou para fazer uma avaliação, a gente viu que tinha algumas sobrecargas no corpo dele que não eram provenientes só do lugar ali onde doía. E o corpo, como que ele trabalha? Eu brinco com os pacientes assim que, às vezes, o local onde dói não é onde está vindo o problema. Por quê? Porque o corpo trabalha em compensação. Se uma região trabalha pouco, alguma outra região vai ter que trabalhar demais para compensar isso. E quem trabalha mais se desgasta mais. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes onde está ali aquele resultado de exame, onde está o desgaste, aquilo ali é a consequência que o problema gerou e não a causa dele. Quando a gente começou a tratar esse paciente e começamos a corrigir essas disfunções que tinham, ele começou a melhorar a performance pessoal dele. Moisés melhorou a performance pessoal em que sentido? Ele começou a caminhar melhor, ele começou a jogar futebol, ele começou um paciente já idoso, então ele gostava de jogar o futebolzinho dele no domingo. Ele começou a dormir bem, ele falou assim: uai, mas minha dor está sumindo. E aí foi onde eu conversei com ele, falei assim: ó, você concorda comigo que eu não consigo mudar esse cenário desse desgaste? Ele falou assim: não tem como, tá desgastado, já era. Eu falei: exatamente. Mas se a sua dor está melhorando e você não está fazendo nenhum recurso que vai mascarar essa dor, se isso está melhorando, talvez o desgaste não seja a causa do seu problema. E foi aí que a gente conseguiu o êxito no tratamento dele. Esse paciente ele tem uma indicação de colocar uma prótese já há aproximadamente, se eu não me engano, 5 anos. Então, até hoje, ele faz um trabalho preventivo na clínica. Então, ele vai de tempo em tempo fazer um trabalho preventivo. Mas é um paciente que hoje ele tem uma vida normal, ele consegue ter as atividades de vida diária dele normal e ele não precisou fazer aquela cirurgia até então. Então, esse é um sucesso. Esse paciente ele ia fazer cirurgia? Ia. Mas por quê? Porque o tratamento que foi proposto ali anteriormente, ele não era o indicado, não estava tratando a causa, e simplesmente focando onde era a dor desse paciente. Sim, entendi. E algo que você comentou assim comigo também, que é em relação a esse trabalho multidisciplinar, que, por exemplo, não é só o profissional da fisioterapia, mas também olhar outras situações que com certeza vai estar relacionado ao problema que a pessoa está enfrentando, né? Que é o caso da parte de nutrição, ortopedia, e hoje você traz isso para dentro da Doutor Performance como medicina do movimento, né? E como que essa questão, assim, até mesmo para as pessoas entenderem melhor na Doutor Performance, né? O que é essa medicina do movimento? Como que é essa equipe multidisciplinar? Como que isso atua? E como que você chegou nesse momento, assim, de entender, não é mais só sobre fisioterapia? Então, na verdade, Roberta, quando a gente criou o nome Doutor Performance, muitas pessoas acharam que o performance era algo que arremetia à parte esportiva, performance de esporte, performance física. E, na verdade, a Doutor Performance, quando a gente fala do performance, significa performar. É a melhor performance de cada indivíduo. E a gente tem alguns exemplos, locais onde a gente visita muito, lugares que são referências no Brasil hoje,
que existe essa comunicação multi, inter, transdisciplinar, de forma que todos os profissionais eles se unem para que o paciente seja o centro ali, o foco. E a gente tenta trazer isso muito aqui para a Doutor Performance. O que a gente vê muito? Às vezes chega um paciente que estava fazendo um tratamento de fisioterapia em qualquer outro lugar. A primeira coisa que eu faço, eu entro em contato com o médico que fez a cirurgia. Porque eu preciso saber o que foi realizado na fisioterapia, na cirurgia, para saber se teve alguma intercorrência, para saber qual é a técnica que foi utilizada. E eu preciso saber como o médico se comportou ali naquela cirurgia. Porque eu estou dando sequência a um tratamento. E quando eu comecei a entender isso é bom para mim, isso é bom para o paciente, isso é bom para o médico, isso é bom para todo mundo. Por quê? O paciente se sente acolhido porque ele está sendo assistido de diversas áreas. O médico, para ele, é seguro, porque ele sabe o que estão fazendo com o paciente dele também. E para a gente é maravilhoso, porque a gente tem ali um respaldo médico e, ao mesmo tempo, a gente tem ali um resultado em cima daquilo que está sendo um trabalho continuado. E na Doutor Performance, quando a gente começou a desenvolver esse trabalho, eu entrei em contato com alguns médicos, alguns amigos que eu confio muito no trabalho, que são muito competentes. Eu falei, a gente precisa se unir para formar um grupo. Para quê? Para que os nossos pacientes sejam assistidos. Porque, na verdade, não que seja um problema isso, mas não é todo mundo que tem essa visão. Então, eu quero que o meu paciente ele seja acolhido da melhor forma possível. Então, eu busquei pessoas que têm a mesma necessidade e, ao mesmo tempo, o mesmo desejo para a gente conseguir entregar esse resultado para o paciente. E aí é onde a gente tem hoje vários médicos, especialistas de diversas áreas, que nos acompanham, que são fontes de indicação da nossa clínica, que indicam para a nossa clínica, na questão de confiança mesmo, que desenvolve um trabalho multidisciplinar. Então, o médico ele fez a cirurgia, ele já liga para mim e fala, Moisés, a cirurgia foi assim, 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 foi tudo certo, tem que tomar cuidado com isso, isso e isso. No nosso tratamento, a gente também executa o tratamento. Se tem alguma coisa errada, a gente comunica para o médico. Se está tudo certo, a gente comunica para o médico. Então, a gente tem essa troca. E o paciente é que tem a ganhar com isso. Então, não adianta, eu falo com os pacientes, não adianta procurar uma cirurgia, procurar o melhor médico do mundo e fazer uma fisioterapia qualquer. O sucesso de uma reabilitação ele depende 100% de uma cirurgia muito bem feita e de uma fisioterapia também muito bem executada. Se a cirurgia foi excelente, mas a fisioterapia deixou a desejar, o paciente ele não fica 100%. Assim também, como se a cirurgia for ruim e fizer a melhor fisioterapia do mundo, também não fica 100%. O sucesso ele depende das duas coisas, uma cirurgia muito bem executada e um tratamento de fisioterapia muito bem executado. E outra coisa também, Moisés, eu acho que isso ficou muito claro, né, assim, o que você trouxe. E que hoje também já existe no mercado, e assim, quem conhece a sua clínica pessoalmente, quem não conhece, gente, fica aí o convite, tá? De conhecer pessoalmente, mas quem já conhece pessoalmente se depara também com vários equipamentos, coisas tecnológicas. Hoje mesmo eu estive lá e já vi já lá no momento que um paciente estava em atendimento. E como que essa parte tecnológica também contribui hoje para o tratamento do paciente? Então, hoje lá na clínica a gente tem 3 pilares, onde a gente fala muito, que é a humanização, a individualização e a tecnologia. Hoje a gente tem os melhores equipamentos hoje, quando a gente se fala de reabilitação de fisioterapia, o que os atletas, o que o Neymar usa, o que os atletas de ponta usam, a gente tem dentro da nossa clínica. E por que isso? Para gerar um resultado de uma forma muito mais rápida. Nada substitui as mãos do fisioterapeuta. Então a nossa melhor ferramenta é a nossa mão. Então a gente precisa entender muito bem, executar, usar as mãos, mas a tecnologia ela vem muito forte para a gente encurtar esse período de tratamento. Então, o tempo todo a gente está buscando novidade no mercado, o que está acontecendo lá fora, o que chegou de novidade que pode associar nos tratamentos de fisioterapia. Então, os equipamentos tecnológicos hoje, eles são uns facilitadores e, ao mesmo tempo, aceleradores desse tratamento. De forma, a gente tem equipamento, por exemplo, na clínica que a aplicação dele de 15 minutos equivale, por exemplo, a 10 compressas de gelo de 20 minutos. Então, ou seja, o resultado ele é muito mais rápido. E todo mundo hoje, quem se machuca, quer voltar para suas atividades o mais rápido possível. Então,
natural que as pessoas busquem resultado mais rápido. Então, para isso que a gente tem a tecnologia, para associar e tratar esse paciente de uma forma muito mais rápida também. Sim, quando você falou sobre atualizar, né, com o que há de melhor no mercado, me veio à mente também uma coisa que é em relação a esse meio digital que nós estamos hoje, né? E eu acho que acredito até nós aqui também da Fly temos propriedade para falar isso sobre a importância de estar no meio digital, né? Buscando mostrar o que que tem ali de diferente, o que que eu posso trazer para os pacientes, para o que eu posso trazer para o público-alvo. Como que você vê esse posicionamento digital importante, tanto para a empresa em si, mas para você também como profissional da área da saúde? Na verdade, Roberta, por muito tempo eu tentei fugir, na verdade. Porque, na verdade, eu não tenho muita intimidade com a rede social e tudo mais. Mas teve um depoimento de um paciente que me marcou e foi onde eu procurei a Fly. Esse paciente, ele passou por uma cirurgia de joelho e ele fez um tratamento e o tratamento deu errado e aí ele foi indicado para vir até a Doutor Performance. Só que quando o profissional, o médico, indicou ele para ir para a Doutor Performance, ele falou assim, não, doutor, já estou fazendo já a fisioterapia, do jeitinho que você pediu, tá tudo certo. Não, mas o resultado não tá legal, eu preciso que você procure a Doutor Performance. E aí esse paciente, ele falou assim, uai, doutor, não estou te entendendo, se lá é o melhor lugar, se você tivesse me falado que lá era o melhor, eu tinha ido lá desde o início. Porque, na verdade, eu não tenho conhecimento. Para mim, o que está sendo feito na fisioterapia é aquilo que eu preciso. Eu vi um lugar onde está escrito clínica de fisioterapia, eu entrei ali, eu comecei a executar meu tratamento. E quando esse paciente chegou para mim, ele tinha um problema ali no tratamento dele e ele ia precisar passar novamente por uma cirurgia. Não tinha como mais reverter o quadro dele. E aí esse paciente ele fez uma cirurgia, ele veio, depois da cirurgia ele voltou, tratou com a gente, teve um resultado muito rápido. E aí ele me falou a seguinte frase, falou, Moisés, vocês estão errados porque as pessoas não te conhecem. As pessoas não conhecem a Doutor Performance. As pessoas precisam conhecer que isso aqui é fisioterapia. E na verdade eu não sabia por quê, porque vocês estão aí sumidos para o mundo. E isso mexeu muito comigo. Eu falei assim, cara, e às vezes a gente fica ali, a agenda é cheia, tá corrida, tá tudo certo. Mas na verdade a falta de comunicação muitas vezes deixa de ajudar outras pessoas. As pessoas às vezes ela deixa de entender aquilo, de encontrar aquilo que às vezes é bom, é excelente, simplesmente pelo fato de a gente estar fechado ali dentro de quatro paredes e não estar externando os resultados, a prova social, a nossa clínica mesmo ali, a nossa estrutura. E muita gente chega na clínica e fala assim, nossa, eu não imaginava que tinha esses equipamentos aqui. E foi onde eu falei assim, não, a partir de agora a gente precisa fazer diferente. A gente precisa aí gritar para os quatro cantos aí quem é Doutor Performance, o que a gente faz, e para a gente conseguir ajudar o maior número de pessoas também. E essa parte da comunicação é que vem aí a ajudar a gente nesse aspecto, né? Sim, muito bacana e muito legal, né? Você trazer isso daí como depoimento de um paciente. E que bom que você pegou esse depoimento como reflexão e não só refletiu, né? Agiu, que é o melhor de tudo, né? E assim, e para o profissional da área que também que está iniciando, né? Por exemplo, cara, eu estou estudando ainda ali na faculdade, ou eu estou começando meus primeiros atendimentos nos dias de hoje, né? Que não é o mesmo tempo que 7, 10 anos atrás. Você também, assim, como conselho, você acha que já é interessante para o profissional da área já ir habituando também no meio digital? Com certeza. Eu acho que é um mercado que não tem volta. Na verdade, quem não está nas redes sociais, ele está surdo, cego e mudo. Então, hoje o jogo, para quem não está na rede social, está fora do jogo. Então, às vezes a gente esbarrava muito na questão ética dos conselhos. Ah, não pode, não pode, não pode. Isso está sendo mudado. Os conselhos são conselhos, às vezes as leis são leis antigas e os conselhos hoje eles estão mudando isso. Só que, ao mesmo tempo, não tem como sobreviver sem isso mais. A empresa, CNPJ, CPF, que está fora do mercado digital, ele está fora do jogo. Não tem como ele sobreviver sem essa estratégia, sem essa comunicação para fora, né? Sim. E, Moisés, durante a sua carreira, com certeza você deve ter passado por inúmeros desafios.
Qual foi, assim, um desafio ou a situação que mais te marcou? E chegou algum momento, assim, na sua vida que você pensou, eu acho que eu vou desistir desse negócio, tá difícil demais, seja do estudo da fisioterapia em si, seja no momento na empresa, houve esse momento? Conta um pouco aí dessa trajetória. Roberta, na verdade, é uma das maiores frustrações que eu tive na fisioterapia, mas ao mesmo tempo é um combustível, foi o que eu disse, onde ninguém está acostumado a pagar por fisioterapia. Então, hoje, qual é o maior desafio que nós temos? Às vezes chega um paciente na clínica com uma indicação de fazer, talvez, sei lá, 30 sessões de fisioterapia. Mas quem diz que esse paciente precisa de 30 sessões? O tratamento ele não é pautado na quantidade de sessões. E às vezes quando o paciente ele vai iniciar um tratamento, ou ele liga para a clínica, ele fala assim, foi pedido 30. Aí ele pergunta qual que é o valor, às vezes ele fala assim, nossa, vai ficar muito caro, vai ficar fora de mão para mim. Mas na verdade ele nem passou por uma avaliação, ele não foi, ele nem ouviu a opinião do fisioterapeuta. Uhum. Então, na verdade, uma coisa que a gente precisa entender é que quem entende de fisioterapia é fisioterapeuta. Quem prescreve tratamento de fisioterapia é fisioterapeuta. Quem dá alta da fisioterapia é fisioterapeuta. E muitas vezes o paciente ele chega com uma ideia totalmente errada de ter que fazer aquela quantidade de sessões estabelecidas, de ter um diagnóstico que não é um diagnóstico fisioterapêutico. E isso, a fisioterapia, por ser muito nova, acaba que às vezes a gente não tem tanta voz. E igual, por exemplo, às vezes os pacientes falavam assim, por que você não faz medicina? Porque eu gosto de fisioterapia, eu amo a fisioterapia. Então isso era uma coisa que me deixava muito chateado. Falei, por que um fisioterapeuta não pode ser fora da caixa? Por que um fisioterapeuta ele não pode ser respeitado? Por que um fisioterapeuta ele não pode ter um resultado e os pacientes começarem a indicar, o fisioterapeuta ser um profissional de primeiro atendimento, onde fala assim, eu tô com dor, eu vou lá no Moisés, que o Moisés vai, se não for para ele, ele vai saber para quem que eu vou. Então hoje acontece muito isso e ao mesmo tempo isso aumenta a nossa responsabilidade. Então, o grande desafio que eu tive na minha carreira foi exatamente quebrar essa barreira de que fisioterapia é algo que ninguém paga por isso e desvalorizado. Então, e hoje, graças a Deus, assim, eu tenho sido uma referência aqui na região, isso conversando com os alunos, e é engraçado, porque vai acabando o período, eu recebo um monte de currículo, um monte de gente pedindo estágio, coordenador de curso entrando em contato para saber se a gente, tem um aluno aqui que é bom para você. Então, isso é muito legal, porque a gente consegue, através do nosso trabalho, motivar e desenvolver outros profissionais a trilhar o mesmo caminho. E aí, quem tem a ganhar com isso é só a fisioterapia, né? Sim. E chegou algum momento que, ai meu Deus, tá difícil demais, acho que eu vou desistir. Já aconteceu isso? Durante ou você sempre esteve assim, certo e resiliente daquilo que você Não, queria? não, não aconteceu, Roberto. Eu nunca pensei em desistir, até porque eu acredito muito no que eu faço. Muitos pacientes acreditam no que eu faço. Cada dia mais os pacientes indicam o que a gente faz. E isso é combustível. Então, ou seja, por mais que muitas pessoas não valorizam ainda a fisioterapia, um dia todo mundo vai precisar dela. E eu torço para que quando as pessoas precisarem, elas consigam ter uma fisioterapia de qualidade. Caso contrário, elas vão estar o quê? Limitadas. As atividades de vida diária, a performance, eu quero brincar com a minha filha, eu quero fazer uma viagem, quero sentar num carro, viajar para a praia, mas chega lá sem dor. Essa qualidade de vida, muitas vezes, a pessoa só vai entender isso quando ela está passando por esse momento. Sim. Aí que ela vai dar valor para a fisioterapia. Então, assim, mas em nenhum momento, sempre fui muito ali claro ali, entendi que qual era o meu papel, mas de forma nenhuma, nunca pensei em desistir da fisioterapia. E assim, para quem está começando no mercado, na área, né, da fisioterapia, você como mentor, quais conselhos você daria para essa pessoa que quer se destacar também no mercado? Ó, a primeira coisa a gente precisa entender. A fisioterapia, ela reabilita a função. O corpo humano, ele não funciona de forma isolada. Então, não existe um fisioterapeuta que é especialista em joelho. Para eu tratar um joelho, eu preciso saber como é que está o pé, preciso saber como é que está o quadril, preciso saber como é que está a coluna, preciso saber como é que está a parte muscular, a parte articular, ligamentar. Então, eles precisam entender muito da parte teórica para que eles consigam replicar isso na parte prática. O que a gente vê muito hoje? Muitos fisioterapeutas eles buscam fazer cursos, uma overdose de curso. Vou fazer esse curso agora de ventosa, agora vou fazer esse de liberação, vou fazer esse de fortalecimento.
Só que, na verdade, quando o paciente está na frente dele, ele não sabe o que ele vai aplicar. Eu brinco com os alunos, eu falo com eles o seguinte: tem gente que tem uma ferramenta na mão que é o martelo. E tudo que vem é prego. Então, todo paciente que chegar para ele, ele quer aplicar aquela técnica que ele sabe. Por que isso? Porque ele não entendeu o que o paciente tem. Ele não teve a capacidade de fazer uma avaliação bem detalhada para saber qual é a causa, o que não está funcionando bem, quais são as consequências, se isso tem relação com aquilo que apareceu na ressonância magnética, no raio-x. Porque, caso contrário, ele vai simplesmente replicar um modelo fracassado de fisioterapia, que é um modelo de quê? Ficar ali pautado no choquinho, no gelinho, aliviando dor, indo todo dia fazer um tratamento. E isso é uma coisa que não se sustenta. É uma coisa que o paciente mesmo daqui a pouco está de saco cheio e fala, cara, cansei desse negócio, eu quero ir para cirurgia, eu quero tomar remédio a minha vida toda, porque eu não quero saber. Então, eu tento colocar muito isso na cabeça dos profissionais que estão chegando no mercado, para eles estudarem muito, para eles focarem mesmo na avaliação e, ao mesmo tempo, eles entenderem o que eles estão fazendo com o paciente. Hoje a gente vê, por exemplo, profissionais que fazem um curso, às vezes, de final de semana. Hoje é muito comum, né? A gente vê na internet. Missão. Isso. A gente vê na internet o povo fazendo manipulações, aqueles estalidos. E é legal, traz muita curtida, né? Todo mundo fica, nossa, que coisa excepcional. Só que muitas pessoas fazem aquilo sem saber quais são os riscos. Mas existem riscos, é uma técnica segura, mas se for segura para o paciente indicado. Tem como fazer, só que eu falo que para a gente ter segurança para fazer essa técnica, a gente precisa entender por trás ali o que eu não deveria fazer. Só que muitas vezes os cursos práticos, eles não trazem a teoria. Então você sabe como faz, mas não sabe quando não fazer. E só precisa dar errado uma vez, né? Sim. Deu errado uma vez, acabou, é pro resto da vida. Então, hoje eu vejo que essa irresponsabilidade, simplesmente por um clique ali, é algo que, para trazer paciente, tem paciente que chega na clínica e fala assim, estou precisando instalar no pescoço. Por que você está precisando instalar? Porque é gostoso. E às vezes ele não precisa daquilo, né? Então, essa responsabilidade de saber que está fazendo bem para o paciente, saber que não está colocando o paciente em risco, saber exatamente por quê, para quê, qual é o momento certo de estar fazendo cada coisa, é o que eles precisam entender. E isso que traz são o quê? São formações densas, são formações completas e não simplesmente cursos ali de extensão ali que vai fazer no final de semana, em 2, 3 dias, né? Isso é muito importante. É muito interessante isso. E chegando quase ao fim do nosso podcast, eu queria fazer uma pergunta que estou muito curiosa, inclusive, para saber sobre ela, que quais são os próximos passos para a Doutor Performance, se você tem algum projeto em mente para expandir ou inovar ainda mais sua metodologia. Então, em primeira mão aqui, né, nós vamos conversar. A Doutor Performance, na verdade, já está virando uma franquia. A metodologia, hoje, a gente fala que a gente tem a nossa formação. Todos os profissionais que entram nas clínicas Doutor Performance, ele passa por uma formação da nossa metodologia. Moisés, o que é essa metodologia? Essa metodologia, ela nada mais é do que o agrupamento de vários cursos que eu e o Felipe fizemos ao longo de todos esses anos de experiência. A gente traz isso para os nossos funcionários, para os nossos fisioterapeutas, para que eles consigam ter também uma bagagem de uma forma mais rápida. Pensando em quê? No resultado que nós estamos entregando para o nosso cliente fim, que é o nosso paciente. Só que, ao mesmo tempo, a gente sempre se preocupa com a qualidade desse serviço que está oferecido. Por isso que a gente criou uma universidade, chama Universidade Doutor Performance. Essa universidade é o quê? É um momento onde as pessoas elas podem compartilhar ali, adquirir, na verdade, conhecimento através da parte teórica, da parte prática, de testes, de insights assim que a gente vê muito na prática, mas que é a experiência que mostra. Então a gente tem ali o passo a passo, como o paciente chega na clínica, o que a gente tem que fazer, como é que eu vou ter uma aula de joelho, então tem tudo de joelho, como é que eu trato uma cirurgia de LCA, uma cirurgia de menisco. Então na universidade corporativa, a gente tem ali todo tipo de tratamento para todos os pacientes que precisam da Doutor Performance. Para quê? Para que os nossos profissionais, eles repliquem o modelo de atendimento do Moisés e do Felipe. E baseado nisso, a gente está criando um software da área da saúde. E esse software a gente é para quê? Para a gente conseguir ter controle das nossas unidades de como os pacientes estão sendo atendidos.
Então, Roberta, por exemplo, se você foi atendida aqui na clínica, na unidade de Ipatinga, se isso, se você não está tendo um resultado legal, isso vai aparecer para a gente lá na franquia. E aí, algum profissional, ele vai entrar em contato com o responsável que está te atendendo e falar assim, ó, Roberta, não está tendo um resultado legal e a gente precisa verificar, avaliar novamente. E aí ele vai ajudar esse profissional na tomada de decisão. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente não quer simplesmente replicar clínicas, a gente quer gerar resultado para mais pessoas. E a clínica, igual eu te falei da franquia, a Doutor Performance, ela está deixando de ser uma clínica de fisioterapia e está se tornando uma clínica de medicina do movimento, onde a gente vai ter ortopedia, a gente vai ter nutrição, a gente vai ter fisioterapia, a gente vai ter atividade física. Hoje a gente vê que é um grande problema, muitos amigos médicos falam assim, Moisés, você precisa colocar alguma coisa para os pacientes se fortalecerem. Hoje a gente vê muito isso no Pilates, mas tem muitos pacientes, por exemplo, que têm medo de ir para uma academia, porque eu tenho uma hernia de disco, eu me machuquei na academia. E ele tem um receio, só que ele precisa se movimentar. Sim. É algo que a gente não pode parar. E aí, essa parte de atividade física dentro da Doutor Performance é onde a gente vai conseguir entregar um resultado, um trabalho de fortalecimento para esses pacientes também, de uma forma mais segura. Por quê? Porque eles estão sendo assistidos por profissionais de diversas áreas. É o médico que está ali dentro, é o fisioterapeuta que está ali dentro, é o educador físico que está ali dentro, é o nutricionista. A gente, às vezes, não dá tanta importância para o nutricionista, acha que só quando a gente quer emagrecer ou quer ganhar massa muscular, mas quando a gente tem uma lesão no nosso corpo, o nosso corpo precisa de nutrientes para cicatrizar aquilo. E através daquilo que a gente ingere, da nossa alimentação, das nossas refeições, a gente já potencializa muito ainda o resultado do tratamento. Então, a parte de nutrição, ela é muito importante nesse contexto. Então, a Doutor Performance, hoje, ela não é mais uma clínica de fisioterapia. Então, esses projetos agora, a gente desenhou, a gente tem, se eu não me engano, tem 4 para 5 anos, que a gente está desenvolvendo a universidade, que a gente está desenvolvendo software, que a gente está desenvolvendo toda essa metodologia das clínicas, para que quando a gente replicar esse modelo já seja um modelo que já está gerando redondinho, onde o paciente está sendo beneficiado por um atendimento de qualidade. E a minha clínica hoje, em Cuiabá, as nossas clínicas em Cuiabá e em Ipatinga, são as clínicas pilotos, onde a gente está testando toda essa metodologia. E é onde os pacientes eles estão colhendo os resultados. A gente viu, cara, funciona, a gente pode replicar isso aí para mais lugares, porque a gente sabe do que a gente está fazendo. E a gente tem uma meta ousada, a gente pretende ser a maior clínica de fisioterapia do Brasil aí. Coisa boa, hein? Vem muita coisa boa aí, então, que bom, fico muito feliz. Você está compartilhando com a gente, né, todas essas novidades. Acho que é muito importante também, né, ficar por dentro dos desafios que hoje a área da fisioterapia enfrenta, mas que bom, né, que tem pessoas, né, boas, com visões excelentes para mudar, né, algumas realidades em relação à percepção das pessoas em relação à fisioterapia. E acredito muito também nessa parceria, nesse network entre os profissionais. Eu acho que quando a gente diminui um pouco o nosso ego, entende que é necessário a parte de cada um fazendo a sua parte, né? E a gente tem humildade em compartilhar isso um com o outro, todo mundo no final sai ganhando. Perfeito. Né? O quanto que isso é importante. E aí eu queria deixar o espaço final agora para você vender o seu jabá, deixando suas redes sociais, para a galera seguir o Dr. Moisés lá nas redes sociais, seguir a Doutor Performance também, que inclusive outra novidade que tá vindo muito conteúdo por aí, exatamente, né? A gente descobriu um artista, gente. Então, pessoal, na verdade, a Roberta agora aqui, ela está com a gente nessa missão de elevar o nome da fisioterapia. Eu falo muito isso, Roberto. E essa missão é uma missão que a gente precisa desenvolvê-la da melhor forma possível. Por isso a gente está entregando isso aí na mão da Fly, porque a gente confia muito. E por quê? Porque vai ser a melhor forma da gente externar o que a gente faz. Eu acredito que hoje em dia, igual eu falei, como a fisioterapia é uma profissão muito jovem, a cada dia mais pessoas precisarão de fisioterapia. E, ao mesmo tempo, as pessoas, quando elas falam em fisioterapia, elas têm aquele conceito da fisioterapia passada, fisioterapia arcaica. E é um desafio que eu passei para a Roberta. Eu falei assim, a gente precisa mostrar o que é fisioterapia para as pessoas terem parâmetros de comparação. Então, eu queria que vocês seguissem a gente aí nas redes sociais, né? O meu Instagram pessoal é Dr. Moisés Rodrigues.
e o da clínica é DR Performance Ipatinga. A gente vai estar postando alguns conteúdos para ajudar vocês com dicas mesmo ali. O que eu posso fazer, né? Nem todo mundo vai ser paciente, mas todo mundo pode ser assim ajudado de alguma forma, seja com uma dica, seja com uma estratégia ali de um alongamento, de uma mobilidade. O objetivo é a gente conseguir ajudar o maior número de pessoas. E com certeza aí agora vai ficar mais fácil, a gente vai conseguir externar isso para vocês. E a gente também queria pedir para vocês aí confiarem na gente, né? Muitos pacientes aí que já passaram pela gente, comentem, compartilhem essa prova social, ela é muito, né? Às vezes eu vender o meu peixe aqui, às vezes não basta, né? Falar bem da minha equipe, falar bem da minha clínica, parece algo assim que não soa muito bem, mas os nossos pacientes, eles podem falar por si e os resultados que eles colhem ali, a dedicação, eu falo com os pacientes, Moisés, às vezes tem alguns pacientes que falam assim, Moisés, você me garante que eu vou ter resultado? Eu falo, não te garanto. Eu te garanto que eu vou dar 100% de mim, mas que eu vou te deixar 100%, eu não posso isso, porque são multifatoriais os problemas. Então, a gente não está ali para enganar nenhum paciente, para vender nada que não seja alcançável assim, mas uma coisa você pode ter certeza, a gente entrega sempre o que a gente tem de melhor. A gente leva caso de paciente para casa, a gente estuda caso de paciente, a gente discute com outros amigos, para quê? Para a gente conseguir entregar um resultado de qualidade. Então siga a Doutor Performance, caso precise de fisioterapia aí, procura a gente, chama lá as meninas na recepção, elas vão ter aí o maior carinho para agendar para vocês o melhor horário. Isso aí. Muito obrigada, tá, Moisés, pela presença. Espero que tenha gostado no nosso Flycast. Você que ficou aqui até o final, que ainda não se inscreveu no canal, gente, inscreva-se aí para ficar ligado, né, nos próximos Flycasts que a gente vai ter por aqui. E, claro, também siga a gente nas redes sociais. Fly Marketing BR. Até a próxima. Até mais.